Olá, meu amigo e minha amiga. Meu nome é Reginaldo, sou apresentador do canal Reginaldo Terceira Mensagem TV. Siga-nos no Instagram Reginaldo Terceira. Acompanhe-nos também no Facebook Reginaldo Alves de Assis @gmail.com. Fique agora com o tema com o pastor Luiz Gonçalves, a verdade da vida. O segredo da vida. Esse é o tema de hoje. Prepare-se, porque nós vamos falar de um assunto vital. Vamos falar da ressurreição. E para falar desse assunto, nós precisamos abrir a Bíblia. Mas antes de fazer a leitura do primeiro texto, eu quero chamar a sua atenção para um fato importante. Todos os dias morrem milhares e milhares de pessoas nesse país e no mundo. As pessoas nascem todos os dias e morrem todos os dias. A pergunta é a seguinte: será que a morte tem a última palavra? Será que quando a pessoa morre, acabou tudo? Definitivamente não tem mais esperança, não tem mais nada, termina ali? Bem, eu quero dizer para você que a morte não tem a última palavra, não tem. Eu me lembro o dia em que eu e os meus irmãos, juntamente com a minha mãe, fomos sepultar o nosso pai. Pensa num dia terrível, pensa naquele dia de dor, de saudade, de sentimento assim, de impotência, porque meu pai estava no caixão. Eu e meus irmãos e a minha mãe, nós jamais esqueceremos esse momento. E ali, depois de todo o cerimonial, nós o levamos para o cemitério e ali o sepultamos. E eu fiz ali uma meditação, um sermão para sepultar o meu pai. A pergunta é: será que tudo termina ali, na sepultura, no túmulo? E a resposta é: não, não. A morte não tem a última palavra. A última palavra, sabe quem tem? A última palavra tem aquele que disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Diga amém. Louvado seja Deus. Eu vou ler esse texto para você. Vamos aqui para João 11, versículo 25 e depois o 26. Está escrito assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, eu creio. E imagino que você também crê. Pois é, a Bíblia afirma então que Jesus venceu a morte. E assim como Jesus venceu a morte, nós também seremos vencedores. Não por forças nossas, não porque nós somos mais fortes que a morte, porque nós não somos, mas a vida de Cristo, o poder do nome de Jesus, o sacrifício na cruz, é a garantia que nós temos de que aquele que morre em Cristo vai ressuscitar um dia. Sim, meu amigo, vai ressuscitar um dia. Agora temos que perguntar: como será a ressurreição? E outra, quando será? A Bíblia responde estas e outras perguntas. Vamos ler aqui João capítulo 5. João 5, versos 28 e 29. Esse texto é simplesmente extraordinário. Quer ver? Vamos lá. Repito, João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo, ou da condenação. Bem, a Bíblia trata da ressurreição. E a Bíblia, nesse texto, está mencionando duas grandes ressurreições: a ressurreição dos fiéis e a ressurreição dos infiéis. A pergunta que temos que fazer agora é a seguinte: quando ocorrerá a ressurreição dos fiéis?
E quando ocorrerá a ressurreição dos infiéis? Para você saber a resposta a essas perguntas, temos que ler a Bíblia. Vamos saber primeiro a ressurreição dos justos. E para isso, eu vou abrir a Bíblia aqui, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. O 16 fala assim: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Que delícia, que maravilha, que esperança, não é? Ou seja, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Quando? De acordo com esse texto, no dia da volta de Jesus. Quando Jesus voltar, aqueles que morreram firmes na fé, que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Bênção de Deus, bênção de Deus. E a ressurreição está prometida a nós com base na ressurreição de Jesus. Não faz muito tempo, eu estive em Jerusalém. Eu fui a Jerusalém moderna e fui a Jerusalém dos tempos de Jesus. E tive o privilégio de ir ao túmulo de Jesus. E eu entrei ali onde foi a sepultura de Jesus. Sentei-me no chão. A sepultura está vazia. O túmulo está vazio. E na entrada do túmulo tem uma frase escrita assim: ele não está aqui, ele ressuscitou. Oh, bênção, louvado seja Deus por isso. Sim, meu amigo e minha amiga, quando Jesus voltar, aqueles que morreram firmes na fé, aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Daqui a pouco, nós vamos analisar como será o estado físico da pessoa na ressurreição. Daqui a pouco. Mas antes, vamos saber agora quando ocorrerá a ressurreição daqueles que morreram longe de Jesus, dos infiéis, dos que não se entregaram a Jesus. Vamos ver. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 20. Aqui está. Abra sua Bíblia aí na sua casa. Apocalipse capítulo 20. E nós vamos considerar agora o versículo 5, a primeira parte, que diz assim: os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Ouviu isso? Então, os restantes dos mortos, isto é, os ímpios, aqueles que morreram longe de Jesus, não reviveram, não ressuscitaram, até que se completassem os 1000 anos. Está fácil, entendemos perfeitamente, não entendemos? Na volta de Cristo, ressuscitam os fiéis. Depois de 1000 anos, ressuscitarão os infiéis, os ímpios. Tudo bem? Ok, então 2 ressurreições em 2 momentos específicos. Na volta de Cristo e depois do milênio. Então, entre uma e outra ressurreição, haverá um espaço de 1000 anos. Lembrando que durante os 1000 anos, o povo de Deus vai estar no céu e os ímpios estarão mortos no pó da terra. Somente depois de 1000 anos é que os ímpios ressuscitarão. Agora que você teve o entendimento básico, nós temos que agora entrar naquele assunto mais impressionante do tema. Como será o corpo da pessoa na ressurreição? Ela ressuscitará do jeito que morreu? Ressuscitará diferente? Será a mesma pessoa? Será outra pessoa? Por exemplo, eu sou moreninho, certo? Sou moreno. Aí eu morro quando ressuscitar. Como que eu vou ressuscitar? Branco de olhos azuis? Ou eu tenho uma estatura, 1,74 m. Aí, na ressurreição, eu ressuscitarei mais baixo, mais alto ou do mesmo tamanho. Uma pessoa morreu pesando 180 quilos. Na ressurreição, ressuscitará gordo ou magrinho. E uma pessoa que morreu com diabetes, ou com câncer, ou com AIDS, ou com um problema no sangue, ou um problema renal, ou um problema em outra parte do corpo, essa pessoa ressuscitará com a doença ou sem a doença?
Outra pergunta. Morreu uma criança, ela ressuscitará como criança ou como adulta? Eu estou fazendo essas perguntas porque eu sei que você tem as perguntas na cabeça. Eu viajo por aí pregando o evangelho, dando estudos bíblicos, em 8 países da América do Sul, e quantas vezes as pessoas se aproximam de mim e me fazem essas perguntas. Por isso que eu estou fazendo aqui, para mostrar a resposta na Bíblia. Tá bem? Tá preparado? Ok. Então vamos abrir a Bíblia agora, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Capítulo 15, e a partir do versículo, vamos pegar aqui, são vários versos, mas nós vamos pegar a partir do verso 51. Capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 51. Aliás, eu vou ler o 50 só para tirar uma outra dúvida que muitas pessoas têm. O verso 50 vai tirar a seguinte dúvida. Eu não ia ler o 50, mas resolvi ler agora. Porque o verso 50 vai tirar aquela dúvida que algumas pessoas têm. A dúvida é a seguinte: nós vamos para o céu com essa carne e com esse sangue? Bom, vamos ler o texto. 1 Coríntios 15, verso 50. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Algumas pessoas dizem por aí que nós vamos para o céu em espírito, porque carne e sangue não podem herdar o reino dos céus, baseado nesse texto. Vamos explicar o assunto. Esse texto não está dizendo que vamos para o céu em espírito, ou quem sabe de outra maneira. Nós vamos para o céu e vamos para a vida eterna com esse mesmo corpo. A diferença é que essa carne e esse sangue que estão contaminados pelo pecado serão purificados e renovados. Então, essa carne corrupta, esse sangue contaminado, não pode entrar no céu. Ou seja, eu não posso entrar no céu assim como eu estou aqui. Para eu entrar no céu e ter o novo céu e a nova terra, eu preciso ser renovado, restaurado, transformado. Mas serei eu mesmo. Não será outra pessoa, será eu mesmo. A diferença é que Jesus vai fazer o processo da restauração completa. Vamos ver como será. Verso 51. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Aqui está outra revelação. A Bíblia está dizendo que nem todo mundo vai morrer, mas todos serão transformados. Os que estiverem vivos e os que estiverem mortos. Vamos abrir aspas aqui. Esse texto está se referindo aos justos, aos fiéis, ok? Fecha aspas. Esse texto se refere exclusivamente àqueles que amam Jesus e que servem a Jesus. Por isso que o verso 51 fala: eu vos digo um mistério, nem todos morreremos, mas todos os justos, fiéis, transformados seremos. A pessoa que estiver viva quando Jesus voltar e for fiel, ela não morrerá, ela será transformada, inclusive a carne e o sangue. E aquele que morreu firme na fé, quando ressuscitar, também será transformado, ok? Agora vamos para o 52. O 52 diz: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Uau! Uau, isso é incrível. Olha o 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Louvado seja Deus, glórias a Deus. O texto bíblico é claro ao dizer que na ressurreição dos justos, os justos ressuscitarão perfeitos, incorruptíveis. Ou seja, se um servo de Deus morreu com uma doença, uma enfermidade, um vírus, na ressurreição ele ressuscitará perfeito. Se um servo de Deus morreu sem um braço, sem uma perna, sem um dedo,
sem uma orelha, morreu com algum problema físico, mas morreu firme na fé, ressuscitará perfeito. Perfeito. Ou seja, os servos de Deus ressuscitarão transformados. E a Bíblia diz que vai ser num abrir e fechar de olhos. Ou seja, muito rápido. Deus, quando a pessoa ressuscitar, Deus já o ressuscitará transformado. E aquele que estiver vivo e for fiel, será transformado vivo mesmo. E nem vai ver ou passar pela morte. Eu pergunto, é ou não é uma grande notícia? É ou não é uma maravilha, uma delícia? Essa é a nossa esperança. Os que morreram ou morrerem em Cristo, ressuscitarão perfeitos para subirem e viverem com Jesus no novo céu e na nova terra para sempre. Para sempre. Amém. Agora alguém pergunta assim, Pastor Luiz, e aqueles que ressuscitarem depois do milênio, os ímpios? Bem, os que ressuscitarem depois do milênio, os ímpios, eles ressuscitarão do jeito que morrerem. Se a pessoa morreu com uma enfermidade, ressuscitará com a enfermidade. Se a pessoa morreu sem um braço, uma perna ou um dedo, ressuscitará do jeito que morreu. Por quê? Porque os ímpios, depois do milênio, não terão uma segunda chance. Eles ressuscitarão depois do milênio para receber a recompensa eterna, o castigo eterno. Eles não ressuscitarão para a vida eterna, por isso não serão transformados, entendeu? Os ímpios ressuscitarão depois do milênio para o juízo e condenação eterna. Por isso ressuscitarão do jeito que morrerem. Agora vem uma questão interessante. A questão não é se vamos morrer ou quando vamos morrer. Porque a verdade é que todo ser humano está sujeito à morte. A questão é, será que estamos preparados para a morte? Será que você está preparado? Se hoje fosse o seu último dia de vida, você estaria preparado? Se hoje fosse o seu último momento vivo, você estaria pronto? O que Deus está fazendo é dando a você e a mim a oportunidade de nos prepararmos. Hoje, esse programa é uma chance que Deus está dando a você para você se preparar. Claro, não é somente aqui nesse programa, mas Deus dá chance para nós todos os dias. Todos os dias, enquanto você viver. Se você viveu 10 anos, 50 anos, 80 anos, Deus vai dar a você todas as chances possíveis durante todos esses anos. Hoje é uma dessas oportunidades. Então, não perca essa chance. O segredo da vida eterna, não está na morte, está na vida. O que Deus quer não é que você apenas morra em Cristo, Ele quer que você viva em Cristo. Se você viver em Cristo, não importa se vai morrer cedo ou tarde, se vai morrer em uma semana ou em 80 anos ou 100 anos. O que Deus quer é que você viva em Cristo. E viver em Cristo significa andar com Ele, significa ser amigo dEle, significa orar e conversar com Ele, significa ser um amigo íntimo de Jesus. E o meu convite hoje é que você conheça o segredo da vida. E o segredo da vida é Jesus. Porque vida não é um período de tempo, do nascimento até a morte. Vida é uma pessoa, e a pessoa vida é Cristo Jesus.